Imensidão de colunas, de ninfas de mármore e de divindades pagãs. Os judeus tinham horror a estas imagens de um culto idólatra. Jesus olhou-as sem cólera, com um sorriso indulgente. Reconheceu nelas as efígies imperfeitas da beleza divina, cujos radiosos modelos ele trazia na alma. Não viera para amaldiçoar o paganismo, mas para transfigurá-lo. Não viera para lançar o anátema à terra e a seus poderes misteriosos, mas para mostrar-lhe o céu. Seu coração era bastante grande, sua doutrina bastante vasta para abranger todos os povos e dizer a todos os cultos: levantai a cabeça e reconhecei que todos vós tendes o mesmo Pai. E no entanto ali estava ele, no extremo limite de Israel, acuado como um animal, oprimido, sufocado entre dois mundos que o repeliam igualmente. Diante dele, o mundo pagão que não compreendia ainda e onde sua palavra expirava impotente. Atrás, o mundo judeu, o povo que apedrejava a seus profetas, tapava os ouvidos para não ouvir o seu Messias. O bando de fariseus e de saduceus espreitava sua presa. Que coragem sobre-humana, que ação inaudita a ser-lhe então necessária para romper todos aqueles obstáculos, a fim de penetrar para além da idolatria pagã e da dureza judaica, até o coração daquela humanidade sofredora que ele amava com todas as suas fibras, e fazê-lo ouvir seu verbo de ressurreição. Então, subitamente, seu pensamento retrocedeu e tornou a descer pelo curso do Jordão, o rio sagrado de Israel. Voou do templo de Pan ao templo de Jerusalém. Mediu toda a distância que separava o paganismo antigo do pensamento universal dos profetas e, remontando à sua própria origem, como a águia seu ninho, retornou da angústia de Cesareia à visão de Engadi. E novamente ele viu surgir do mar morto aquele fantasma terrível da cruz. Teria chegado a hora do grande sacrifício. Como todos os homens, Jesus tinha em si duas consciências. Uma, terrestre, embalava-o em ilusões e dizia-lhe: quem sabe? Talvez evitarei o destino. A outra, divina, repetia implacavelmente: o caminho da vitória passa pela porta da agonia. Afinal, era-lhe necessário obedecer a esta última. Em todos os grandes momentos de sua vida, vimos Jesus refugiar-se na montanha para orar. Não dissera ao sábio Veda: a oração sustenta o céu e a terra e domina os deuses. Jesus conhecia esta força das forças. Habitualmente, não admitia nenhuma companhia naqueles retiros, em que descia no arcano de sua consciência. Dessa vez, porém, levou Pedro e os dois filhos de Zebedeu, João e Tiago, para uma alta montanha, a fim de lá passar a noite. A lenda quer que tenha sido o Monte Tabor. Foi ali que teve lugar, entre o mestre e os 3 discípulos mais iniciados, aquela cena misteriosa que os evangelhos narram sob o nome de transfiguração. Segundo Mateus, os apóstolos viram na penumbra transparente de uma noite do Oriente a forma do Mestre fazer-se luminosa e como que diáfana. Viram sua face resplandecer como o sol e suas vestes tornarem-se brilhantes como a luz. Depois 2 figuras surgiram ao seu lado, as quais tomaram por Moisés e Elias. Quando saíam trêmulos de sua estranha prostração, que lhes parecia ao mesmo tempo um sono mais profundo e uma vigília mais intensa, viram o Mestre sozinho ao seu lado, tocando-os para despertá-los completamente. E o Cristo transfigurado, que eles tinham contemplado naquele sonho, jamais apagou-se em sua memória. Mas o próprio Jesus, o que havia visto ele, o que havia ele sentido e atravessado durante aquela noite que precedeu o ato decisivo de sua missão profética. Um enfraquecimento gradual das coisas terrestres sob o fogo da oração, uma ascensão de esfera em esfera sobre as asas do êxtase. Pouco a pouco pareceu-lhe que reentrava, por sua consciência profunda, em uma existência interior, toda espiritual e divina. Distante dele, os sóis, os mundos, as terras, turbilhões das encarnações dolorosas. Mas, em uma atmosfera homogênea, uma substância fluida, uma luz inteligente.
Nessa luz, legiões de seres celestes formam uma abóbada móvel, um firmamento de corpos etéreos, brancos como a neve, de onde jorram doces fulgurações. Sobre a nuvem brilhante em que ele mesmo está de pé, 6 homens, com vestimentas sacerdotais e de poderosa estatura, erguem, com as mãos unidas, um cálice resplandecente. São os 6 Messias que já apareceram sobre a terra. O 7º é ele. E aquele cálice significa o sacrifício que ele deve suportar, encarnando-se por sua vez. Sob a nuvem estruge o trovão. Um negro abismo se abre, o círculo das gerações, a voragem da vida e da morte, o inferno terrestre. Os filhos de Deus, com um gesto suplicante, erguem o cálice. O céu, imóvel, espera. Jesus, em sinal de consentimento, estende os braços em forma de cruz, como se quisesse abraçar o mundo. Então os filhos de Deus se prosternam, a face contra a terra. Um grupo de anjos femininos, de longas asas e de olhos baixos, leva o cálice incandescente para a cúpula de luz. O hosana retumbou pelos céus, melodioso, inefável. Mas, ele, sem mesmo escutá-lo, mergulha no abismo. Eis o que ocorrera outrora no mundo dos essênios, no seio do Pai, onde se celebram os mistérios do amor eterno e onde as revoluções dos astros passam leves como ondas. Eis o que ele tinha jurado cumprir. Eis porque nascera e porque havia lutado até aquele dia. E eis que o grande juramento o retomava no término de sua obra, pela plenitude de sua consciência divina que retornara no êxtase. Juramento formidável, cálice assustador. Era necessário bebê-lo. Após a embriaguez do êxtase, ele despertava no fundo do abismo à beira do martírio. Nenhuma dúvida mais. O tempo tinha chegado. O céu falara. A terra gritava por socorro. Então, voltando atrás, por lentas etapas, Jesus desceu o vale do Jordão e tomou o caminho de Jerusalém. 6. Última viagem a Jerusalém. A promessa. A ceia. O processo. A morte e a ressurreição. Hosana ao filho de Davi. Esse grito repercutia sobre os passos de Jesus à sua entrada pela porta oriental de Jerusalém. Ramos de palmeira estendiam-se sob seus pés. Aqueles que o acolhiam com tanto entusiasmo eram os adeptos do profeta Galileu, que acorreram das regiões vizinhas e do interior da cidade para aquela ovação. Eles saudavam o libertador de Israel, que logo seria coroado rei. Os 12 apóstolos que o acompanhavam partilhavam ainda dessa ilusão obstinada, apesar das predições formais de Jesus. Somente ele, o Messias aclamado, sabia que marchava para o suplício e que os seus só penetrariam no santuário de seu pensamento depois de sua morte. Ele se oferecia resolutamente, com plena consciência e plena vontade. Daí sua resignação, sua doce serenidade. Enquanto passava sob o pórtico colossal, aberto na sombria fortaleza de Jerusalém, o clamor ecoava sob a abóbada e o perseguia como a voz do destino que agarrou sua presa. Hosana ao filho de Davi. Com aquela entrada solene, Jesus declarava publicamente às autoridades religiosas de Jerusalém que assumiu o papel do Messias, com todas as suas consequências. No dia seguinte, apareceu no templo, no pátio dos gentios e, avançando para os mercadores de animais e os cambistas que com suas fisionomias de usurários e com o tinido ensurdecedor das moedas profanavam o adro do santo lugar, proferiu aquela frase de Isaías: está escrito, minha casa é uma casa de oração, e vós fazeis dela um covil de ladrões. Os mercadores fugiram, levando suas mesas e suas bolsas de dinheiro, intimidados pelos partidários do profeta que os cercavam como uma muralha sólida, mas ainda por seu olhar flamejante e seu gesto imperioso. Os sacerdotes, estupefatos, admiraram-se daquela audácia e ficaram assustados com tanto poder. Uma delegação do Sinédrio veio perguntar-lhe a razão daquilo, com estas palavras: com que autoridade fazes estas coisas?
A esta pergunta capciosa, Jesus, segundo seu hábito, respondeu com outra pergunta não menos embaraçosa para seus adversários: o batismo de João, de onde vinha? Do céu ou dos homens? Se os fariseus respondessem vem do céu, Jesus lhes diria: então, por que não acreditastes nele? E se eles dissessem vem dos homens, eles teriam de temer o povo, que considerava João Batista um profeta. Então responderam: nada sabemos sobre isso. Jesus então declarou: eu também não vos direi com que autoridade faço estas coisas. Mas, tendo parado o golpe, ele tomou a ofensiva e acrescentou: em verdade vos digo que os humildes e as mulheres de má vida alcançarão o reino de Deus antes de vós. Depois ele os comparou, em uma parábola, ao mau vinhateiro que matou o filho do Senhor para herdar a vinha, e chamou a si mesmo a pedra angular que os esmagaria. Por estes atos, por estas palavras, vê-se que, em sua última viagem à capital de Israel, Jesus quis cortar totalmente suas possibilidades de fuga. Há muito tempo tinham, de sua própria boca, os dois grandes argumentos de acusação necessários para perdê-lo: suas ameaças contra o templo e a afirmação de que era o Messias. Aqueles últimos ataques acabaram de exasperar seus inimigos. A partir de então sua morte, decidida já pelas autoridades, foi só uma questão de tempo. Desde sua chegada, os membros mais influentes do Sinédrio, saduceus e fariseus, reconciliados no ódio contra Jesus, tinham se entendido para matar o sedutor do povo. Hesitavam somente em detê-lo publicamente, porque temiam um levante popular. Várias vezes já, soldados enviados contra ele voltavam, ou seduzidos por sua palavra ou assustados com a multidão que o cercava. Várias vezes os soldados do templo tinham-no visto desaparecer no meio deles de forma incompreensível. Foi assim que o imperador Domiciano, fascinado, sugestionado e como que cego pelo mago que queria condenar, viu desaparecer Apolônio de Tiana, diante do tribunal e rodeado de guardas. A luta entre Jesus e os sacerdotes continuava assim, dia após dia, com ódio crescente da parte deles, e de sua, com um vigor, uma impetuosidade, um entusiasmo exaltados pela certeza do resultado fatal. Foi o último ataque de Jesus contra os poderes constituídos. Nele empregou uma extrema energia e toda a força masculina que revestia, como uma armadura, a ternura sublime que se pode chamar de o eterno feminino de sua alma. Esse combate formidável terminou com as terríveis maldições contra os falsificadores da religião: desgraçados de vós, escribas e fariseus, que fechais o reino dos seus àqueles que nele querem entrar. Insensatos e cegos, que pagais o dízimo e negligenciais a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós vos assemelhais a sepulcros caiados, que parecem belos por fora, mas dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda espécie de podridão. Após ter assim estigmatizado, por todos os séculos, a hipocrisia religiosa e a falsa autoridade sacerdotal, Jesus considerou sua luta terminada. Saiu de Jerusalém acompanhado de seus discípulos, e tomou o caminho do Monte das Oliveiras. Lá em cima contemplava do alto o templo de Herodes em toda a sua majestade, com seus terraços, seus vastos pórticos, seu revestimento de mármore branco incrustado de jaspe e de pórfiros, o brilho de seu teto chapeado de ouro e prata. Os discípulos, desanimados, pressentiam uma catástrofe e chamaram-lhe a atenção para o esplendor do edifício que o mestre abandonava para sempre. Havia no tom de sua voz um misto de melancolia e desgosto, porque tinham esperado até o derradeiro momento lá sentarem-se como juízes de Israel, em torno do Messias coroado pontífice rei. Jesus voltou-se, contemplou longamente o templo e disse: estais vendo tudo isto? Não restará pedra sobre pedra. Ele julgava a duração do templo de Jeová pelo valor moral daqueles que o dominavam. Compreendia que o fanatismo,
A intolerância e o ódio não eram armas suficientes contra os arietes e os machados do César romano. Com seu olhar de iniciado, tornado mais penetrante por aquela clarividência que dá a aproximação da morte, viu o orgulho judaico, a política dos reis, toda a história dos judeus terminar fatalmente nesta catástrofe. O triunfo não estava lá, estava no pensamento dos profetas, naquela religião universal, naquele tempo invisível do qual somente ele tinha plena consciência naquele momento. Quanto à antiga cidadela de Sião e ao templo de pedra, ele via já o anjo da destruição de pé às suas portas, empunhando uma tocha. Jesus sabia que sua hora estava próxima. Mas não queria deixar-se surpreender pelo sinédrio, retirou-se para Betânia. Como tinha predileção pelo Monte das Oliveiras, ali vinha quase todos os dias conversar com seus discípulos. Daquela altura gozava-se de uma vista admirável. Vislumbram-se as severas montanhas da Judéia e de Moabe, de coloridos violáceos e azulados. Percebe-se ao longe uma ponta do Mar Morto, como um espelho de chumbo de onde evoluam vapores sulfurosos. Ao pé do monte estende-se Jerusalém, que o templo e a cidadela de Sião dominam. Ainda hoje, quando o crepúsculo desce nas gargantas fúnebres de Inum e de Josafá, a cidade de Davi do Cristo, protegida pelos filhos de Ismael, surge imponente desses sombrios vales. Suas cúpulas, seus minaretes refletem a luz agonizante do céu e parecem sempre esperar os anjos do julgamento. Foi ali que Jesus transmitiu a seus discípulos as últimas instruções sobre o futuro da religião que tinha vindo fundar e sobre os destinos futuros da humanidade, legando-lhes assim sua promessa terrestre e divina, profundamente ligada ao seu ensinamento esotérico. É claro que os redatores dos evangelhos sinóticos nos transmitiram os discursos apocalípticos de Jesus numa confusão que os torna quase indecifráveis. Seu sentido só começa a tornar-se inteligível no Evangelho de João. Se Jesus havia realmente acreditado em sua volta sobre as nuvens, alguns anos após sua morte, como admite a exegese naturalista, ou ainda, se imaginou que o fim do mundo e o último julgamento dos homens teriam lugar daquela forma, como cria a teologia ortodoxa, então não passaria de um iluminado quimérico, um visionário bastante medíocre, ao invés do sábio iniciado, do vidente sublime que evidencia cada palavra de seu ensinamento, cada passo de sua vida. Evidentemente, aqui mais do que nunca, suas palavras devem ser entendidas no sentido alegórico, segundo o simbolismo transcendente dos profetas. Dos 4 evangelhos, o que melhor nos transmitiu o ensinamento esotérico do Mestre, o de João, impõe-nos, ele próprio, aquela interpretação tão conforme ao gênero parabólico de Jesus, quando nos relembra aquelas palavras do Mestre: eu teria ainda muitas coisas a dizer-vos, mas elas estão acima de vosso alcance. Eu vos tenho dito estas coisas por analogias, mas virá o tempo em que não lhes falarei mais por analogias, mas falarei abertamente a vós, de meu Pai. A promessa solene de Jesus aos apóstolos visa 4 objetivos, 4 esferas crescentes da vida planetária e cósmica: a vida psíquica individual, a vida nacional de Israel, toda a evolução humana. Retomemos um a um esses 4 objetivos da promessa, essas 4 esferas onde brilha o pensamento de Cristo antes de seu martírio, como um sol poente que enche com sua glória toda a atmosfera terrestre até o zênite, antes de luzir em outros mundos. 1. O primeiro juízo significa o destino ulterior da alma depois da morte. Ele está determinado por sua natureza íntima e pelos atos de sua vida. Expus anteriormente essa doutrina, a propósito da conversa de Jesus com Nicodemos. No Monte das Oliveiras, ele disse, a propósito, aos seus apóstolos: cuidai de vós mesmos, para que vossos corações não sejam oprimidos pela gula e que esse dia não vos surpreenda. E ainda, estai preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que não pensais. 2. A destruição do templo e o fim de Israel.
Uma nação se erguerá contra outra. Sereis entregues aos governadores para serdes atormentados. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que estas coisas aconteçam. 3. O fim terrestre da humanidade, que não está fixado para uma época determinada, mas que deve ser atingido através de uma série de acontecimentos escalonados e sucessivos. Esse fim é o advento do Cristo social, ou do homem divino sobre a terra. É a implantação da verdade, da justiça e do amor na sociedade humana e, por conseguinte, a pacificação dos povos. Isaías já previra essa época longínqua numa visão magnífica, que começa com estas palavras: quanto a mim, vendo suas obras e seus pensamentos, eu venho para reunir todas as nações e todas as línguas. Elas virão e verão a minha glória e eu imprimirei nelas o meu sinal. Jesus, completando esta profecia, explica aos discípulos qual será esse sinal. Será a revelação completa dos mistérios ou o advento do Espírito Santo, que ele denomina também o Consolador ou um Espírito de verdade que vos conduzirá a toda a verdade. Eu pedirei a meu Pai e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que ele fique eternamente convosco, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não o vê, mas vós o conheceis, porque ele está convosco e estará sempre em vós. Os apóstolos terão esta revelação antecipadamente, a humanidade a terá mais tarde, na sequência dos tempos. Mas, cada vez que ela ocorre em uma consciência ou um grupo humano, ela os atravessa de lado a lado e até o fundo. A vinda do Filho do Homem será como um relâmpago que sai do Oriente e vai até o Ocidente. Assim, quando se acender a verdade central e espiritual, ela iluminará todas as outras e todos os mundos. 4. O juízo final significa o fim da evolução cósmica da humanidade ou sua entrada em um estado espiritual definitivo. É o que o esoterismo persa denomina a vitória de Hormuz sobre Ahriman ou do espírito sobre a matéria. O esoterismo hindu chamou de reabsorção completa da matéria pelo espírito ou de o fim de um dia de Brahma. Depois de milhares e milhões de séculos, virá uma época em que, através da série de nascimentos e renascimentos, de encarnações e regenerações, os indivíduos que compõem a humanidade terão definitivamente entrado no estado espiritual, ou então serão aniquilados, como almas conscientes, pelo mal, isto é, por suas próprias paixões, que são simbolizadas pelo fogo da hiena e pelo ranger de dentes. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. O Filho do Homem virá sobre uma nuvem. Ele enviará seus anjos com um grande som de trombetas e reunirá seus eleitos dos 4 cantos da terra. O Filho do Homem, termo genérico, significa que a humanidade em seus representantes perfeitos, ou seja, o pequeno número daqueles que se elevaram até a posição de filhos de Deus. Seu signo é o Cordeiro e a cruz, isto é, o amor e a vida eterna. A nuvem é a imagem dos mistérios que se tornaram translúcidos, assim como da matéria sutil transfigurada pelo Espírito, da substância fluídica que não é mais um véu espesso e obscuro, mas um vestuário leve e transparente da alma, não mais um obstáculo grosseiro, mas a expressão da verdade, não mais uma aparência enganosa, mas a própria verdade espiritual, o mundo interior manifestado, instantânea e diretamente. Os anjos que reúnem os eleitos são os espíritos glorificados, saídos, eles mesmos, da humanidade. A trombeta que eles fazem ressoar simboliza o verbo vivo do Espírito, que mostra às almas como são e destrói todas as aparências mentirosas da matéria. Jesus, sentindo-se às vésperas da morte, abriu e revelou assim, diante dos apóstolos pasmados, as altas perspectivas que, desde os tempos antigos, tinham feito parte da doutrina dos mistérios, mas às quais cada fundador religioso sempre conferiu uma forma e uma cor pessoais. Para gravar essas verdades em seu espírito, para facilitar a sua propagação, ele as resumiu naquelas imagens de extrema ousadia e de incisiva energia. A imagem reveladora,
O símbolo falante era a linguagem universal dos iniciados antigos. Possui uma virtude comunicativa, uma força de concentração e de permanência que falta ao termo abstrato. Assim, servindo-se dos símbolos, Jesus só fez seguir o exemplo de Moisés e dos profetas. Ele sabia que a ideia não seria compreendida imediatamente, mas queria imprimi-la em letras flamejantes na alma ingênua dos seus, deixando aos séculos a tarefa de gerar as forças contidas em sua palavra. Jesus sente-se um com todos os profetas da terra que o precederam, a ele, o porta-voz da vida e do Verbo eterno. Nesse sentimento de unidade e de solidariedade com a verdade imutável, diante dos horizontes ilimitados, de uma irradiação sideral, que só se percebem do zênite das causas primeiras, ele ousou dizer aos discípulos aflitos estas palavras altivas: o céu e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. Assim transcorriam as manhãs e as tardes sobre o Monte das Oliveiras. Um dia, por um daqueles movimentos de simpatia próprios à sua natureza ardente e impressionável, que o faziam voltar bruscamente das mais sublimes alturas aos sofrimentos da terra que sentia como se fossem seus, ele derramou lágrimas por Jerusalém, pela cidade santa e por seu povo, cujo destino pavoroso pressentia. O seu destino também se aproximava a passos de gigante. O Sinédrio já havia deliberado sobre ele e decidido sua morte. Judas Iscariotes já havia prometido entregar o Mestre. O que determinou esta negra traição não foi a avareza sórdida, mas a ambição e o amor próprio ferido. Judas, modelo de egoísmo frio e de positivismo absoluto, incapaz do menor idealismo, só se fizera discípulo de Cristo por especulação mundana. Ele contava com o triunfo terrestre, imediato, do profeta, e com o proveito que poderia tirar disso. Nada havia compreendido daquela profunda palavra do Mestre: aqueles que quiserem ganhar sua vida, perdê-la-ão. E aqueles que quiserem perdê-la, ganhá-la-ão. Jesus, em sua caridade ilimitada, havia-o admitido entre os seus na esperança de mudar-lhe a natureza. Quando Judas viu que as coisas iam mal, que Jesus estava perdido, seus discípulos comprometidos, ele mesmo frustrado em todas as suas esperanças, sua decepção transformou-se em raiva. O infeliz denunciou aquele que, a seus olhos, era apenas um falso Messias e pelo qual se considerava enganado. Com seu olhar penetrante, Jesus adivinhara o que se passava no íntimo do apóstolo infiel. Resolveu não mais evitar o destino, cuja inextricável rede apertava-se a cada dia mais em torno dele. Estava-se na véspera da Páscoa. Jesus ordenou aos discípulos que preparassem a ceia, na cidade, em casa de um amigo. Pressentia que esta seria a última e queria dar-lhe uma solenidade excepcional. Eis-nos chegando ao último ato do drama messiânico. Para apreender a alma e a obra de Jesus em sua fonte, era necessário primeiro esclarecer interiormente os dois primeiros atos de sua vida, sua iniciação e sua carreira pública. O drama interior de sua consciência lá se desenrolou. O último ato de sua vida, ou o drama da paixão, é a consequência lógica dos dois precedentes. Conhecido de todos, ele se explica por si só, pois é próprio do sublime ser ao mesmo tempo simples, imenso e claro. O drama da paixão contribuiu muitíssimo para formar o cristianismo. Ele arrancou lágrimas de todos os homens que têm um coração e converteu milhões de almas. Em todas essas cenas, os evangelhos são de uma beleza incomparável. O próprio João desce de suas alturas. Sua narrativa detalhada assume aqui a verdade pungente de um testemunho ocular. Cada um pode reviver em si mesmo o drama divino. Ninguém saberia refazê-lo. Para terminar minha tarefa, devo, no entanto, concentrar os raios da tradição esotérica sobre os três acontecimentos essenciais pelos quais findou a vida do Divino Mestre: a Santa Ceia, o processo do Messias e a ressurreição. Se a luz brilhar sobre esses pontos, ela brilhará para trás sobre toda a carreira do Cristo,
e para diante sobre toda a história do cristianismo. Os 12, formando 13 com o Mestre, estavam reunidos na ampla sala de uma casa de Jerusalém. O amigo desconhecido, o hospedeiro de Jesus, havia ornado a sala com um rico tapete. Segundo a moda oriental, os discípulos e o Mestre deitaram-se, 3 a 3, sobre 4 largos divãs em forma de triclínio, dispostos em redor da mesa. Quando trouxeram o cordeiro pascal, os vasos cheios de vinho e a taça preciosa, o cálice de ouro emprestado pelo amigo desconhecido, Jesus, sentado entre João e Pedro, disse: Eu desejei ardentemente comer convosco esta Páscoa, pois não mais comeremos dela, até que se tenha realizado no reino do céu. Depois destas palavras, as fisionomias ficaram sombrias e o ambiente tornou-se pesado. O discípulo que Jesus amava, o único que adivinhava tudo, inclinou em silêncio a cabeça sobre o peito do Mestre. Conforme o costume dos judeus, na refeição da Páscoa, comeram, sem falar, as ervas amargas e o assado. Então Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e apresentou-lhes, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, com meu sangue, derramado por vós. Tal é a instituição da ceia em toda a sua simplicidade. Ela encerra muito mais coisas do que se supõe e se sabe comumente. Este ato simbólico e místico não somente é a conclusão e o resumo de toda a doutrina de Cristo, e ainda a consagração e o revigoramento de um símbolo de iniciação bastante antigo. Entre os iniciados do Egito e da Caldeia, como entre os profetas e os essênios, o ágape fraternal marcava o primeiro grau da iniciação. A comunhão sob a espécie do pão, fruto do trigo, significava o conhecimento dos mistérios da vida terrestre ao mesmo tempo que a partilha dos bens da terra e, por conseguinte, a união perfeita dos irmãos filiados. No grau superior, a comunhão sob a espécie do vinho, o sangue da vinha penetrado pelo sol, significava a partilha dos bens celestes, a participação nos mistérios espirituais e na ciência divina. Jesus, legando esses símbolos aos apóstolos, ampliou-os, porque através deles estende a fraternidade e a iniciação, outrora limitadas a alguns, a humanidade inteira. Acrescenta a eles o mais profundo dos mistérios, a maior das forças, o seu sacrifício, que estabeleceu a cadeia do amor invisível, mas inquebrantável, entre ele e os seus. Ela dará à sua alma glorificada um poder divino sobre os seus corações e sobre os de todos os homens. Aquele cálice da verdade vindo do fundo das trevas das eras proféticas, o cálice de ouro da iniciação que o velho essênio havia lhe apresentado, chamando o profeta, o cálice do amor celeste que os filhos de Deus haviam lhe ofertado no transporte de seu mais elevado êxtase. Aquele cálice em que agora ele vê brilhar seu próprio sangue, ele o estende aos discípulos bem-amados, com a ternura inefável do Deus Supremo. Veem eles, compreendem eles, os apóstolos, aquele pensamento redentor que abraça os mundos. Ele brilha no profundo e doloroso olhar que o Mestre transfere do discípulo amado para aquele que vai traí-lo. Não, eles não compreendem ainda. Respiram penosamente, como em um sonho mau. Uma espécie de vapor pesado e avermelhado flutua no ar e eles se perguntam de onde vem a estranha irradiação que paira sobre a cabeça de Cristo. Quando afinal Jesus declara que vai passar a noite em oração, no Jardim das Oliveiras, e levanta-se dizendo: Vamos, eles não têm dúvidas quanto ao que está para acontecer. Jesus atravessou a noite e a angústia de Getsemane. Primeiro viu, com uma assustadora lucidez, estreitar-se o círculo infernal que vai sufocá-lo. No terror daquela situação, na terrível espera, no momento de ser preso pelos inimigos, ele estremeceu. Por um instante sua alma recuou diante das torturas que o esperavam.
Um suor de sangue brotou em sua fronte. Depois, a oração revigorou-o. Rumores de vozes confusas, clarões de tochas sob as sombrias oliveiras, um tilintar de armas. E a tropa dos soldados do Sinédrio. Judas, que os conduz, abraça seu mestre, para que reconheça um profeta. Jesus retribuiu-lhe o beijo com uma inefável piedade e lhe diz: meu amigo, o que fazes aqui? O efeito daquela doçura, daquele beijo fraternal em troca da mais baixa traição, será tal sobre aquela alma tão dura que, um instante depois, Judas, dominado pelo remorso e pelo horror a si mesmo, irá suicidar-se. Com suas mãos rudes, os soldados agarraram o rabino galileu. Após uma curta resistência, os discípulos, atemorizados, fugiram como punhado de caniços levados pelo vento. Somente João e Pedro permaneceram nas proximidades e seguirão o mestre até o tribunal, com o coração partido e a alma ligada indissoluvelmente a seu destino. Jesus, entretanto, readquiriu a calma. A partir daquele momento, nenhum protesto, nenhuma queixa mais sairá de sua boca. O Sinédrio reuniu-se às pressas em sessão plenária. No meio da noite Jesus é conduzido para lá, pois o tribunal quer acabar rapidamente com o perigoso profeta. Os sacrificadores, os sacerdotes de túnicas púrpuras, amarelas, violetas, turbantes na cabeça, estão solenemente sentados em semicírculo. No meio deles, em um assento mais elevado, no trono de Caifás, o grande pontífice, com a cabeça coberta pelo migbar em cada extremidade do semicírculo, sobre duas pequenas tribunas, onde estava colocada uma mesa, mantém-se dois escribas, um para a absolvição, outro para a condenação, advogado de Deus, advogado do diabo. Jesus, impassível, está de pé no centro, com sua veste branca de sênio. Oficiais de justiça, armados de correias e de cordas, cercam-no de braços nus, mãos nos quadris e olhar mau. Só há testemunhas de acusação. Nem ao menos um único defensor. O pontífice, juiz supremo, é o acusador principal. O processo é uma pretensa medida de proteção pública contra um crime de lesa religião. Mas na realidade é a vingança preventiva de um sacerdote inquieto que se sente ameaçado em seu poder. Caifás levanta-se e acusa Jesus de ser um sedutor do povo, um mistificador. Algumas testemunhas, reunidas ao acaso na multidão, fazem seu depoimento, mas se contradizem. Finalmente, uma delas refere-se àquela frase, considerada blasfêmia, que o Nazareno havia lançado mais de uma vez em rosto dos fariseus sob o pórtico de Salomão: eu posso destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias. Jesus cala-se. Pergunta-lhe o grão sacerdote: não respondes nada? Jesus, sabendo que será condenado, não quer prodigalizar seu verbo inutilmente e guarda silêncio. Porém aquela acusação, mesmo provada, não seria suficiente para motivar uma pena capital. É preciso uma acusação mais grave. Para arrancá-la ao acusado, o hábil saduceu Caifás dirige-lhe uma questão de honra, a questão vital de sua missão. A maior habilidade consiste em ir direto ao fato essencial: se és o Messias, dize-nos. Jesus responde primeiro de maneira evasiva, o que prova que não está ali a um estratagema. Se eu vou-lhe digo, vós não me acreditais. E se eu vou-lhe pergunto, não me respondereis. Caifás, vendo fracassar sua astúcia de juiz de instrução, usa de seu direito de grão pontífice e continua com solenidade: conjuro-te, pelo Deus vivo, a dizer-nos se és o Messias, o Filho de Deus. Assim interpelado, intimado a desmentir ou a afirmar sua missão diante do mais alto representante da religião de Israel, Jesus não hesita mais. E responde tranquilamente: tu disseste. Mas, eu vos declaro que, a partir deste momento, vereis o Filho de Deus sentado à direita do Pai, vindo sobre as nuvens do céu.
Exprimindo-se assim na linguagem profética de Daniel e do livro de Enoche, o iniciado Sênio e Jesua não fala a Caifás como indivíduo. Ele sabe que o saduceu agnóstico é incapaz de compreendê-lo. Fala, sim, a todos os futuros pontífices, a todos os sacerdotes da terra e afirma-lhes, depois que a minha missão for selada com minha morte, o reino da lei religiosa sem explicação estará terminado. Em princípio e de fato, os mistérios serão revelados e o homem verá o divino através do humano. As religiões e os cultos que não souberem demonstrar e vivificar um pelo outro, não terão autoridade. Este é, segundo o esoterismo dos profetas e dos essênios, o sentido do Filho sentado à direita do Pai. Assim compreendida, a resposta de Jesus ao sumo sacerdote de Jerusalém contém o testamento intelectual e científico de Cristo às autoridades religiosas da terra, como a instituição da ceia contém seu testamento de amor e de iniciação aos apóstolos e aos homens. Olhando acima da cabeça de Caifás, Jesus falou para o mundo. Mas o saduceu, tendo obtido o que desejava, não escuta mais. Rasgando-lhe a veste de linho fino, exclama, ele blasfemou. Para que precisamos de mais testemunhas? Ouviste sua blasfêmia? Que vos parece? Um murmúrio unânime e lúgubre do sinédrio responde, ele merece a morte. Logo, a vil injúria e o ultraje brutal dos subalternos fazem eco à sentença dos seus superiores. Os soldados escarram-lhe, batem-lhe no rosto e gritam-lhe, profeta, adivinha quem te bateu? Sob esse transbordamento de ódio baixo e feroz, a sublime e pálida face do grande sofredor retoma sua imobilidade marmórea e visionária. Dizem que existem estátuas que choram, mas existem também dores sem lágrimas. Existem orações mudas de vítimas, que assombram os carrascos e os perseguem pelo resto de sua vida. Mas ainda não está terminado. O sinédrio pode pronunciar a pena de morte, porém para executá-la é preciso o braço secular e a aprovação da autoridade romana. O encontro com Pilatos, relatado em seus detalhes por João, não é menos notável do que aquele com Caifás. O curioso diálogo entre Cristo e o governador romano, em que as interjeições violentas dos sacerdotes judeus e os gritos de uma população fanática fazem a parte dos coros na tragédia antiga, tem a persuasão da grande verdade dramática. Ele desnuda a alma dos personagens, mostra o choque dos três poderes em jogo, o cesarismo romano, o judaísmo estreito e a religião universal do Espírito representada pelo Cristo. Pilatos, indiferente àquela disputa religiosa, mas bastante aborrecido com o caso, porque teme que a morte de Jesus provoque um levante popular, interroga-o com precaução e estende-lhe uma tábua de salvação, esperando que Jesus se aproveite dela. És tu rei dos judeus? Meu reino não é deste mundo. És rei, então? Sim. Nasci para isto. Vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Pilatos não compreende aquela afirmação da realeza espiritual de Jesus mais do que Caifás compreendeu o seu testemunho religioso. O que é a verdade? Pergunta-lhe indiferentemente. Esta resposta, no cavaleiro romano cético, revela o estado de alma da sociedade pagã de então, como de toda a sociedade decadente. No entanto, vendo-no acusado somente um sonhador inocente, acrescenta, não encontro nenhum crime nele. E propõe aos judeus soltarem-no, mas a população, instigada pelos sacerdotes, vocifera, solta Barrabás. Então Pilatos, que detesta os judeus, dá-se o prazer irônico de fazer açoitar com varas seu pretenso rei. Ele acredita que isto será suficiente para aqueles fanáticos. Todavia eles se tornam mais furiosos ainda e gritam com raiva, crucifica-o. Apesar do desencadeamento das paixões populares, Pilatos continua resistindo. Está cansado de ser cruel. Já viu tanto sangue correr em sua vida, enviou tantos revoltados para o suplício, ouviu tantos gemidos e maldições sem sair de sua indiferença.
Mas o sofrimento mudo e histórico do profeta Galileu, sob o manto de púrpura e a coroa de espinhos, provocou-lhe um tremor desconhecido. Em uma visão estranha e fugitiva de seu espírito, sem medir-lhes o alcance, soltou estas palavras: Et homo. Eis o homem. O duro romano está quase comovido. Ele vai pronunciar a absolvição. Os sacerdotes do Sinédrio, que observam-no atentamente, percebem aquela emoção e ficam assustados. Sentem a presa escapar-lhes. Astuciosamente confabulam entre si. Depois, a uma só voz, gritam, avançando a mão direita estendida e voltando a cabeça com um gesto de horror hipócrita: ele se diz Filho de Deus. Quando Pilatos ouviu aquelas palavras, diz João, teve ainda mais medo. Medo de quê? O que aquele homem poderia provocar no romano incrédulo, que desprezava de todo o seu coração os judeus e sua religião e só acreditava na religião política de Roma e em César? Há uma razão séria para isto. Embora lhe atribuíssem sentidos diferentes, o termo Filho de Deus era bastante difundido no esoterismo antigo, e Pilatos, apesar de cético, tinha seu lado supersticioso. Em Roma, nos pequenos mistérios de Mitras, nos quais os cavaleiros romanos se faziam iniciar, ele escutara que um Filho de Deus era uma espécie de intérprete da divindade. Em qualquer nacionalidade, em qualquer religião, atentar contra sua vida era um grande crime. Pilatos não acreditava naqueles devaneios persas, mas aquelas palavras o inquietavam apesar de tudo e aumentavam seu embaraço. Percebendo isto, os judeus apresentam ao procônsul a acusação suprema. Se libertares este homem, não és amigo de César. Porque quem se diz rei declara-se contra César. Nós não temos outro rei senão César. Argumento irresistível. Negar Deus é pouco, matar é nada, mas conspirar contra César é o crime dos crimes. Pilatos é forçado a render-se e pronunciar a condenação. Assim, no término de sua carreira pública, Jesus encontra-se diante do Senhor do mundo que ele combatera indiretamente, como adversário oculto, durante toda a sua vida. A sombra de César o envia à cruz. Profunda lógica das coisas, os judeus entregaram-no, mas o espectro romano, estendendo a mão, mata o seu corpo. Mas é ele, o Cristo glorificado, que, por seu martírio, tirará de César, para sempre, a auréola usurpada, a apoteose divina, a infernal blasfêmia do poder absoluto. Pilatos, depois de lavar as mãos do sangue do inocente, pronunciou a frase terrível: condeno, ibis incrucem. A multidão impaciente já se apressa em direção ao Gólgota. Eis-nos num monte desnudo e semeado de ossos humanos, que domina Jerusalém e tem o nome de Gilgal. Gólgota é o lugar de crânio, deserto sinistro, consagrado desde séculos a horríveis suplícios. A montanha calva não tem árvores, ali só germinam cadafalsos. Lá Alexandre Jané, rei judeu, assistira com todo o seu harém à execução de centenas de prisioneiros. Lá Varus fizera crucificar 2000 rebeldes. E foi lá também que o doce Messias, predito pelos profetas, devia sofrer o horrível suplício inventado pelo gênio atroz dos fenícios e adotado pela lei implacável de Roma. A coorte dos legionários formou um grande círculo no cimo da colina, afastando a golpes de lança os últimos fiéis que seguiram o condenado. São mulheres galileias, comovidas e desesperadas, que prostram a face contra a terra. A hora suprema chegou para Jesus. É preciso que o defensor dos pobres, dos fracos e dos oprimidos termine sua obra no martírio abjeto reservado aos escravos e aos bandidos. É preciso que o profeta consagrado pelos essenos se deixe pregar na cruz, aceita na visão de Engadi. É preciso que o Filho de Deus beba o cálice entrevisto na transfiguração. É preciso que ele desça até o fundo do inferno e do horror terrestre.
Jesus recusou a bebida tradicional preparada pelas piedosas mulheres de Jerusalém e destinada a entorpecer os supliciados. É em plena consciência que ele sofrerá aquelas agonias. Enquanto o prendem no infame madeiro, enquanto os duros soldados enterram, com fortes golpes de martelo, os pregos naqueles pés adorados pelos infelizes, naquelas mãos que só sabiam abençoar. A nuvem negra de um sofrimento dilacerante extingue-lhe a visão, sufoca-lhe a garganta. Todavia, do fundo daquelas convulsões e daquelas trevas infernais, a consciência do Salvador, sempre viva, só tem na palavra para seus algozes: Pai, perdoai-os, porque não sabem o que fazem. Eis que chega o fundo do cálice, as horas da agonia, do meio-dia até o pôr do sol. A tortura moral sobrepõe-se, e ultrapassa a tortura física. O iniciado abdicou de seus poderes. O Filho de Deus vai eclipsar-se. Só resta o homem que sofre. Por algumas horas ele perderá seu céu para medir o abismo do sofrimento humano. A cruz ergue-se lentamente com sua vítima e sua inscrição, última ironia do procônsul: este é o rei dos judeus. Agora o olhar do crucificado vê flutuar, em um nevoeiro angustiante, Jerusalém, a cidade santa que ele quis glorificar e que lhe atira o anátema. Onde estão seus discípulos? Desaparecidos. Eles só ouvem as injúrias dos membros do Sinédrio, que, supondo que o profeta não precisa mais ser temido, tripudiam sobre sua agonia e dizem: ele salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. Por meio dessas blasfêmias, por meio dessa perversidade, em uma visão terrificante do futuro, Jesus vê todos os crimes que iníquos potentados, que sacerdotes fanáticos vão cometer em seu nome. Utilizarão o seu signo para amaldiçoar. Crucificarão com sua cruz. Não é o sombrio silêncio do céu velado para ele, mas a luz perdida pela humanidade que o faz soltar este grito de desespero: meu Pai, por que me abandonastes? Então a consciência do Messias, a vontade de toda a sua vida, jorra um último clarão e sua alma liberta-se com este grito: tudo está consumado. Ó sublime Nazareno, ó divino Filho do Homem, já não estás mais aqui. Em um único voo, sem dúvida, tua alma encontrou, em uma luz mais brilhante, teu céu de Engadi, teu céu do Monte Tabor. Viste teu verbo vitorioso voando para além dos séculos e não quiseste outra glória senão as mãos e os olhares, erguidos para ti, daqueles que curaste e consolaste. Mas a teu derradeiro grito, incompreendido pelos guardas, um tremor passou por eles. Os soldados romanos voltaram-se e, diante do estranho clarão deixado por teu espírito na face tranquila daquele cadáver, teus algozes espantados entreolham-se e dizem: seria-lhe um Deus. Está verdadeiramente acabado o drama. Está terminada a luta formidável e silenciosa entre o divino amor e a morte que se abateu sobre ele com os poderes reinantes da terra. Onde está o vencedor? Seriam aqueles sacerdotes que descem do Calvário, contentes consigo mesmos, seguros de sua realização, uma vez que viram o profeta expirar? Ou seria o pálido crucificado, já lívido? Para aquelas mulheres fiéis que os legionários deixaram aproximar-se e que soluçam aos pés da cruz, para os discípulos consternados e refugiados em uma gruta no vale de Josafá, tudo está terminado. O Messias que devia sentar no trono de Jerusalém morreu miseravelmente pelo suplício infame da cruz. O Mestre desapareceu, e com ele a esperança, o Evangelho, o reino do céu. Um morno silêncio, um profundo desespero pesa sobre a pequena comunidade. Até mesmo Pedro e João estão abatidos. Tudo escureceu em torno deles. Nenhum raio mais brilha em sua alma. No entanto, assim como nos mistérios de Eleusis, una luz resplandecente sucedia às trevas profundas, assim também, nos evangelhos, ao desespero profundo sucede uma alegria súbita, instantânea, prodigiosa. Ela explode, ela irrompe como a luz ao nascer do sol.
E o grito fremente de alegria propaga-se em toda a Judéia. Ele ressuscitou. Maria Madalena foi a primeira que, vagando nas proximidades do túmulo, no auge da dor, viu o Mestre e o reconheceu pela voz que a chamava, Maria. Louca de alegria, ela precipitou-se a seus pés. Viu ainda Jesus olhá-la, fazer um gesto como que para impedir que o tocasse. Depois, a aparição esvaneceu-se bruscamente, deixando em torno de Madalena quente atmosfera e embriaguez de uma presença real. Depois as santas mulheres encontraram o Senhor e ouviram-no dizer estas palavras: Ide e dizei a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia, lá que eles me verão. Na mesma noite, estando os 11 reunidos a portas fechadas, viram Jesus entrar. Ele tomou seu lugar entre eles, falou-lhes docemente, reprovando-lhes a incredulidade. Depois disse: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a todas as criaturas humanas. Coisa estranha, enquanto o escutavam, sentiam-se como em um sonho. Tinham esquecido completamente a morte dele, acreditavam no vivo e estavam persuadidos de que o Mestre não os deixaria mais. No momento em que iam falar, viram-no desaparecer como na luz que se extingue. O eco de sua voz vibrava ainda em seus ouvidos. Os apóstolos, ofuscados, tatearam seu lugar vazio. Uma vaga claridade flutuava ali. De repente apagou-se. Segundo Mateus e Marcos, Jesus reapareceu pouco depois em uma montanha, diante de 500 irmãos reunidos pelos apóstolos. Mostrou-se ainda uma vez aos 11, reunidos. Depois as aparições cessaram. Mas a fé estava criada, o impulso dado, o cristianismo vivia. Os apóstolos, cheios do fogo sagrado, curavam os doentes e pregavam o evangelho de seu mestre. 3 anos depois, um jovem fariseu de nome Saulo, animado contra a nova religião por um ódio violento, e que perseguia os cristãos com ardor juvenil, dirigiu-se a Damasco com vários companheiros. No caminho, viu-se subitamente envolvido por um relâmpago tão ofuscante que caiu por terra. Tremendo todo, gritou: Quem és tu? Então ouviu uma voz que dizia: Eu sou Jesus, que tu persegues. Seria duro para ti resistir aos aguilhões. Seus companheiros, tão assustados quanto ele, ergueram-no. Eles tinham ouvido a voz sem nada ver. O jovem, ofuscado pelo relâmpago, só recobrou a visão após 3 dias. Converteu-se à fé do Cristo e tornou-se Paulo, o apóstolo dos gentios. Todo mundo concorda em que, sem essa conversão, o cristianismo, confinado na Judéia, não teria conquistado o Ocidente. Tais são os fatos referidos pelo Novo Testamento. Qualquer esforço que se faça para reduzi-los ao mínimo, e qualquer que seja, aliás, a ideia religiosa ou filosófica que a eles se ligue, é impossível fazê-los passar por puras lendas e recusar-lhes o valor de um testemunho autêntico quanto ao essencial. Há 18 séculos as ondas da dúvida e da negação têm investido contra o rochedo desse testemunho. Há 100 anos a crítica se abateu encamiçada contra ele, com todos os engenhos e todas as armas. Conseguiu abrir-lhe algumas brechas, mas não abalá-lo. O que há por trás das visões dos apóstolos? Os teólogos primários, os exegetas do texto literal e os sábios agnósticos poderão discutir sobre isso até o infinito e bater-se na obscuridade. Eles não se converterão uns aos outros e raciocinarão no vazio, até que a teosofia, que é a ciência do espírito, amplie suas concepções, e até que uma psicologia experimental superior, que é a arte de descobrir a alma, lhes abra os olhos. Mas para nos colocarmos aqui simplesmente do ponto de vista do historiador consciencioso, isto é, da autenticidade daqueles fatos como fatos psíquicos, há algo de que não se pode duvidar. É que os apóstolos tenham presenciado aquelas aparições e que sua fé na ressurreição de Cristo era inquebrantável. Se rejeitarmos as narrativas de João por terem tido redação definitiva cerca de 100 anos após a morte de Jesus,
e a de Lucas sobre Emaús como uma ampliação poética, restam-nos as afirmações simples e positivas de Marcos e de Mateus, que são a própria raiz da tradição e da religião cristã. Resta alguma coisa de mais sólido e de mais indiscutível ainda, o testemunho de Paulo. Querendo explicar aos coríntios a razão de sua fé e a base do evangelho que prega, ele enumera, por ordem, 6 aparições